Boa noite. Boa noite. Amém. Você pode cantar uma canção comigo? Me ajuda aí, Kim. Vamos tentar. Situações dessa vida me fazem sentir que não sou forte a ponto de até resistir. Nesses terríveis momentos, os maus pensamentos me querem levar a um extremo de vida em que meu equilíbrio se deixa enganar. Instantes que se prolongam tentando mudar tudo que já se fez novo, pois Cristo mudou, tentando hoje trazer. Sou vencedor e ninguém poderá, pois eu sei, além do que eu possa suportar, e se ainda eu cair, Jesus me ergue e segue sim. Jesus me ergue e segue sim. Jesus me ergue e segue junto a... Vamos do início. Ergue sua voz. Vamos cantar juntos essa verdade. Situações dessa... Que não sou forte. Nesses terríveis momentos, os maus, há um extremo de vida em que meu equilíbrio se deixa enganar. Instantes que se prolongam tentando mudar tudo que já se fez novo, pois Cristo mudou, tentando hoje trazer. Sou vencedor e ninguém poderá. Pega sua voz e declare: pois eu sei, eu provado serei do que eu possa suportar, e se ainda eu cair e pensar que é o fim, Jesus me ergue e segue junto a mim. Pois eu sei, eu provado serei, além do que eu possa suportar, e se ainda eu cair, Jesus me ergue e segue junto a mim. Jesus me ergue e segue sim. Jesus me ergue e segue sim. Jesus me ergue e segue junto a mim. Mais uma vez, Jesus me ergue e segue sim. Jesus me ergue e segue sim. Jesus me ergue e segue junto a mim. Você crê nessa verdade, irmão? Eu quero falar uma coisa para você. Viver é muito bom. É ou não é? Viver é muito bom, irmão. Viver é uma dádiva. Kim, pode continuar aí, cara. Isso aí. Quinzinho, ó. Isso aí. É bom que tá sentadinho aí, fica de boa. Viver é um presente
Viver é uma dádiva de Deus. A Bíblia fala isso. Salomão era alguém extremamente sábio. Salomão era alguém, inclusive, em alguns momentos é quase até pessimista quando você lê Eclesiastes, Provérbios, de tanta sabedoria que ele fala assim, olha, parece que tudo vai e volta, parece que não existe nada novo debaixo do sol. Parece que o homem corre, é como se estivesse correndo atrás do vento. E no final de tudo, é vaidade. Mas Salomão, que era alguém sábio, fala pra gente que viver é uma dádiva. Nos ensina que viver é um prazer. Eclesiastes, no capítulo 9, verso 4, fala assim, ó, quem está entre os vivos tem esperança. Até um cachorro vivo é melhor do que um leão morto. Ou seja, meu irmão, viver é um presente. Até um cachorro vivo é melhor do que um leão morto. E aí ele continua, obrigado. No verso 7 ele fala assim, ó, portanto vá, coma com prazer a sua comida e beba o seu vinho de coração alegre, pois Deus já se agradou do que você faz. Então viver é um presente. Eu lembro uma vez, quando Salomão veio aqui na igreja, um tempinho atrás, não esse Salomão, né? Mas o do reggae. Quando era aquele caixote que parecia o pavilhão de laranja, aqui vocês lembram, né? E ele falou uma coisa que me marcou muito. Ele falou, você já percebeu como Deus foi tremendo nos detalhes da nossa vida, irmão? Quem gosta de comer, dá um amém aí. Hoje eu comi demais, irmão. Comi muito. Comer é muito bom. Comer é muito bom. Mas Deus precisava que a comida, ou melhor, nós precisamos que a comida tenha sabor. Tipo assim, é fundamental. Ou se a comida não tivesse sabor e tivesse só apenas os valores nutritivos, para a nossa sobrevivência isso já seria suficiente. Sim ou não? Você não precisa do sabor da comida. Você precisa dos nutrientes da comida. Inclusive, algumas vezes você fala, ó, não, tem que forçar esse menino a comer tal coisa, mesmo sendo ruim, porque faz bem. A comida não precisava ter sabor, irmão. Não precisava. Mas é muito bom sentir o sabor da comida, né? É muito bom sentir o paladar, assim, aquele paladar agradável. Isso é muito bom, irmão. É muito bom sentir o perfume das flores. Eu lembro que lá na casa de vovó Céia tinha uma flor que ela só desabrochava de noite. Acho que é dama da noite que chama, né? Aquela flor tem um cheiro muito forte, né, irmão? Tem um aroma muito forte. E eu não sei se era toda noite que ela desabrochava, mas eu lembro que quando ela desabrochava, aquilo tinha um aroma tão agradável que mesmo em um lugar aberto eu conseguia perceber o perfume de uma flor. Sabe o que é isso? O prazer da vida. Viver é bom, irmão. É melhor um cachorro vivo do que um leão morto. É bom poder sorrir. É bom sentir a emoção do choro. É bom guardar boas lembranças. É bom recordar daquilo que nos trouxe alegria. Só que o viver não é feito apenas de coisas ruins. O problema de viver é exatamente quando as coisas saem do nosso controle. O problema de viver são justamente as crises que acompanham a vida. O problema de viver são justamente os momentos difíceis que a gente passa. Nós vivemos muitos momentos bons. Você consegue se lembrar de momentos bons que você viveu na sua vida? Se você consegue se lembrar, dá um amém bem forte aí para mim. Amém. Agora, você consegue se lembrar de momentos não tão felizes assim? Você consegue se lembrar de momentos que você chorou? Se você se lembra, fala um amém aí também. A nossa vida é feita de altos e baixos.
Embora viver seja bom, existe uma questão no viver. Não é tudo exatamente como a gente planejou. E nos últimos anos a gente tem lidado com uma palavra em específico. Nos últimos anos a gente tem que lidar com uma coisa chamada crise. Eu já estou vendo há alguns anos as igrejas trabalhando sobre esse tema, sabe? Falando sobre crise e tudo mais. Não é só por conta da pandemia, não. Desde antes a gente já está falando sobre crise econômica, sobre crise de identidade, sobre crise na saúde. Desde o início a gente está falando sobre crise. Então a crise, ela faz parte da vida, irmão. A nossa vida é feita de altos e baixos. Tem dia que tudo está bem. Tem dia que a gente sorri para tudo que é lado. Mas tem outro dia, irmão, que a gente não queria nem ter acordado. Tem outro dia que a gente fala assim, por que eu saí de casa hoje? Você já viveu ninguém viveu uma experiência assim, né? A gente fala assim, por que eu saí de casa hoje, irmão? Se eu ficasse em casa, era melhor. A vida é assim. Todos nós passamos isso. E a Bíblia nos fala sobre isso. A Bíblia nos ensina sobre isso. Sobre momentos bons e ruins. O próprio Salomão, mais uma vez eu vou trazer Salomão, porque a gente está analisando a vida aqui, né? E nesse capítulo 9 ele fala algumas coisas. Versos 1 e 2 fala assim, ó. Refletir nisso tudo, ou seja, na vida. E cheguei à conclusão de que os justos e os sábios, aquilo que eles fazem, estão nas mãos de Deus. O que os espera, se o amor ou o ódio, ninguém sabe. Todos partilham um destino comum. O justo e o ímpio, o bom e o mal, o puro e o impuro, o que oferece sacrifícios e o que não oferece. O que acontece com o homem bom, acontece com o pecador. O que acontece com quem faz juramentos, acontece com quem teme fazê-los. Às vezes a gente pensa assim, mas eu sou tão fiel ao Senhor, por que isso me sobreveio? Por que aconteceu isso comigo? Porque você está vivo, amém, irmão? Mortos não tem problema. Você está vivo. Você hoje, e cada vez mais a gente percebe isso, que viver é uma dádiva. É um presente. E aqueles que vivem precisam aprender a lidar com coisas boas ou ruins. Jesus, falando aos seus discípulos, no Sermão do Monte, lá no capítulo 5, no verso 45, fala assim, ó, porque ele faz raiar o sol sobre os maus e os bons, e derrama chuva sobre justos e injustos. Ou seja, nós não somos privilegiados, irmãos. Não é a nossa fé que vai nos isentar de viver dias maus. Não é a nossa fé que vai fazer a gente viver num mar de rosas, onde tudo acontece da maneira como nós planejamos. Inclusive, o apóstolo Paulo fala que esse é o segredo da felicidade. Nós não estamos isentos das dificuldades, como o apóstolo Paulo fala assim, ó, esse é exatamente o segredo de você viver contente. Você saber que existem dias bons e maus. Você saber que existem situações boas ou ruins. E aí no capítulo 4 da carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, tem um texto que a gente conhece muito, que é tudo posso naquele que me fortalece. E quando a gente lê isso, dá a impressão de que a gente pode fazer todas as coisas. Mas não é sobre fazer todas as coisas, é sobre suportar todas as coisas. O Evangelho é muito mais sobre ter força para viver do que necessariamente poder para viver. O Evangelho é muito mais sobre capacidade de lidar com as dificuldades do que repreender A, B ou C ou qualquer outro tipo de profecia que a gente queira falar por aí. O Evangelho é lidar com as situações difíceis e saber que Deus permanece no controle. E aí, nesse capítulo 4, se você voltar um pouquinho no verso 12, porque é o texto que a gente citou, o verso 13, não é isso? Tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4:13. Mas se você voltar um pouquinho no versículo 12, ele fala assim, ó, sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi os segredos de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. E aí chega o verso que a gente conhece muito bem. Porque tudo posso naquele que me fortalece.
estar vivo é um presente, mas cobra da gente um posicionamento de entender que situações boas e ruins acontecem com justos e injustos, acontece com gente boa e com gente má, acontece com quem é honesto e com quem é desonesto. Isso é natural. Isso é natural. Agora, é claro que existe um desdobramento disso, porque também existe uma lei espiritual que fala que tudo que a gente planta, a gente colhe. Então tem gente que colhe o fruto da sua própria maldade. Tem gente que colhe o fruto da sua falta de amor. Tem gente que colhe o fruto da sua ingratidão. Mas situações difíceis são comuns a todos. Independente disso, situações difíceis são comuns a todos. Até mesmo se você for o próprio Deus. Como assim? Situações difíceis que o próprio Deus passou? Sim, irmão. Sabe por quê? Porque Jesus não usou das prerrogativas divinas para driblar as suas situações e as suas características enquanto homem. Jesus não usou os seus atributos divinos para driblar tudo aquilo que aconteceria com a sua vida. Jesus sentiu fome, amém? Jesus sentiu sede. Jesus chorou. Jesus sentiu dor. Jesus, inclusive, foi morto, assassinado. Ou seja, irmão, sendo Deus, Ele passou por todas as situações que eu e você também passamos. Sendo Deus, Ele passou por todas as situações que nós também vivemos. O apóstolo Paulo também na carta à igreja de Filipos, só que agora no capítulo 2, ele fala sobre isso, ele fala assim, olha, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Então olha só, eu comecei essa mensagem falando para você que a vida é boa, e eu creio nisso. Viver é bom, e é um presente de Deus para cada um de nós. Mas nós precisamos aprender a lidar com uma coisa que nós chamamos de crise. E crise alcança pessoas boas e ruins. Inclusive alcançou o próprio Deus enquanto esteve nessa terra. E eu quero ler com você um texto que foi a maior crise de Jesus enquanto Ele habitou entre nós. Eu quero ler com você um texto que fala sobre o momento mais difícil dos 33 anos de Cristo aqui nessa terra. Quero pedir para você abrir a sua Bíblia, por favor, no Evangelho de Lucas, a partir do verso 39. Lucas capítulo 22, verso 39, a gente vai ler até o 46. Como de costume, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e os seus discípulos o seguiram. Chegando ao lugar, ele lhes disse, orem para que não caiam em tentação. Ele se afastou deles a uma pequena distância e ajoelhou-se e começou a orar. Pai, se queres, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Apareceu-lhe então um anjo do céu que o fortalecia. Estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente, e seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Quando se levantou da oração, voltou aos discípulos, encontrou-os dormindo,
dominados pela tristeza. Por que estão dormindo? Perguntou-lhes. Levantem-se e orem para que vocês não caiam em tentação. Aqui a gente está vendo o momento de maior crise da vida de Jesus. Jesus esteve aqui na terra durante 33 anos. E durante esses 33 anos, ele viveu como homem, ele nasceu como um homem, não foi gerado como eu e você fomos gerados. Mas Maria viveu a gestação que uma mulher vive, cresceu, se desenvolveu perto da sinagoga, aprendeu sobre a palavra de Deus. Aos 30 anos, entendeu que era o início do seu ministério, foi até o deserto, se preparou, se isolou, ouviu aquilo que Deus queria, fez jejum, orou. E agora, depois de 3 anos vivendo milagres, depois de 3 anos fazendo coxo andar, fazendo cego ver, ressuscitando mortos, depois de 3 anos, ele está vivendo a maior crise da vida dele, porque ele está vivendo um tempo de decisão, irmão, porque ele está vivendo um tempo em que ele sabia que se aproximava um momento de muita dor para ele. Jesus sentiu dor, irmão. Jesus sentiu a dor dos cravos. Jesus sentiu a dor do chicote. Jesus, além de sentir a dor da humanidade, enquanto humano, na verdade, sentiu o peso da iniquidade sobre os seus ombros. Nesse momento, irmão, ele suava sangue, ou seja, ele vivia um tempo de crise. Talvez você tenha entrado por essa porta e todos nós estamos vivendo momentos de muita crise hoje. Momentos em que a gente se preocupa, momentos em que a gente se entristece, momentos em que a gente se pergunta: por que Deus não ouviu minha oração? Por que Deus não respondeu a minha oração? Momento de choro, irmão. E a gente coloca esse peso em Deus, como se Deus tivesse prometido para a gente uma vida sem crise. Não, irmão. O próprio Deus passou por crise enquanto esteve aqui nesse mundo. O próprio Deus chorou. O próprio Deus sentiu dor. Então, meu irmão, aquele que está vivo tem os prazeres da vida, mas tem também os dilemas que a vida traz. E nesse tempo de crise, no auge da crise de Cristo, e é esse o tema da mensagem de hoje, a crise de Cristo. No auge da crise de Cristo, a gente aprende aqui alguns princípios, algumas verdades que fazem parte também da nossa vida. Primeiro, a crise revela quem nós somos. Algumas pessoas falam que a oportunidade faz o ladrão, né? Oportunidade não faz o ladrão, irmão. Porque quem tiver de ser honesto, vai ser honesto com qualquer oportunidade que ele tiver. A crise não é uma oportunidade para a gente mudar a nossa natureza. Pelo contrário, a crise revela quem nós somos na nossa intimidade. O auge da nossa dor revela o nosso sentimento mais instintivo sobre quem nós realmente somos. Jesus estava no auge da sua dor. Estava angustiado, e não só eu que estou falando, a Bíblia está falando isso ali. Que ele estava angustiado. E como que o texto aqui começa, irmão? Como que o texto começa? Consegue botar aí para mim? O primeiro verso 39. Como? Me ajuda aí, vai. Como Jesus foi para o Monte das Oliveiras. Sabe o que Jesus foi fazer quando ele viveu o auge da sua crise? Orar. Sabe por quê? Porque era o que ele costumava fazer. Era o que ele fazia costumeiramente. Não, meu irmão, não, irmã, a crise não vai mudar quem nós somos.
Jesus tinha um objetivo quando veio para essa terra. Jesus tinha um propósito. Conversando com seus discípulos lá em João capítulo 6, ele fala assim: pois desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E agora, na crise, isso Jesus estava conversando de boa. Jesus estava conversando com os amigos dele. E quando você está com um amigo, você fala aquilo que vem na tua cabeça, né, irmão? Você fica à vontade para falar. E Jesus fala para eles: olha, eu vim para cá para fazer a vontade daquele que me enviou. E agora, no momento de crise, no auge da sua angústia, a oração de Cristo, qual foi? Se possível, passe de mim esse cálice, contudo seja feita a tua. O que mudou em Jesus? Nada. Aquilo que ele veio fazer, aquilo que ele era em dias bons, era aquilo que ele era em dias maus. A crise vai revelar quem nós somos de verdade. O poder e a dor mostram a nossa natureza de verdade. Tem outra frase que fala que se você quer conhecer uma pessoa, o que você deve fazer? Dá poder a ela, não é? Dá poder a ela. O poder e a dor revelam quem nós somos. Uma pessoa honesta não vai usar um período de crise para roubar ou para fazer qualquer outra coisa. Uma pessoa que ama não vai usar um período de crise para se aproveitar de alguém, porque a crise revela quem nós somos. Não deixe, irmão, que tempos difíceis te façam esquecer quem você é. Não deixe que situações ruins te façam esquecer quem você é. Pelo contrário, permita que o Monte das Oliveiras, que era onde Jesus estava, o monte usado para prensar uvas, não deixe que a prensa da vida tente extrair de você algo que você não é. Você é um homem e uma mulher segundo o coração de Deus. Alguém que em situações difíceis mostra que serve a um Deus vivo, mostra que serve a um Deus fiel, que zela por aqueles que são seus. Tempos de crise também nos ensinam a perceber quem são os nossos, ou melhor, as pessoas que nós podemos contar. Não os nossos amigos, mas as pessoas que nós podemos contar. Tem um verso muito conhecido de Provérbios, que fala que em todo tempo ama o amigo, mas na angústia nasce o irmão. Jesus estava vivendo o auge da sua crise. E Jesus foi alguém que durante esses 3 anos arrebanhou multidões, irmão. Jesus era alguém que tipo assim, Jesus está na casa de fulano. Vamos todo mundo para a casa de fulano, porque Jesus está lá. E aí todo mundo ia para lá. Todo mundo ia lá porque queria encostar nas vestes de Jesus. Queria fazer o amigo descer do telhado para chegar perto de Jesus. Queria dar um jeito de levar as crianças para Jesus orar. Todo mundo queria estar perto de Jesus. Multidões. 70 discípulos que ele enviava de 2 em 2 para cumprirem missões específicas. 12 que estavam ali à sua volta. Mas nem todos esses, principalmente da multidão, estavam com ele no auge da sua angústia. Porque, irmão, no tempo de crise, a gente percebe quem está disposto a pagar o preço com a gente. No tempo de crise, Deus abre os nossos olhos para perceber que nós não estamos caminhando sozinhos. Nós não estamos caminhando sozinhos. Nós temos pessoas ao nosso lado. Elias, e depois eu vou citar Elias aqui mais uma vez, mas me veio aqui agora. Elias, depois de ter vivido aquele momento, o auge do seu ministério, quando ele faz fogo cair do céu, ou melhor,
Deus faz fogo cair do céu respondendo a sua oração, ele se esconde e fala assim: só eu fiquei em Israel. E aí Deus fala: Elias, tinha um monte de gente com você que não estava atento para olhar, você que não estava pronto para perceber. Então, meu irmão, minha irmã, talvez agora, nesse tempo de crise, em alguns momentos você se sinta até sozinho. Mas entenda uma coisa: sempre tem alguém disposto a nos ajudar. Nós precisamos estar atentos àquilo que Ele quer fazer. Porque nem sempre as pessoas que vão agir em nosso favor são aquelas que nós esperamos. Nem sempre as pessoas que Deus está levantando para nos ajudar são aquelas que a gente idealizou. Mas sempre tem alguém. Nesse momento, alguns fugiram, não queriam estar perto de Jesus. Outros o negaram. Outros ficaram com medo. Mas em nenhum momento Jesus esteve sozinho. Sempre tinha alguém ali perto dele. Sempre tinha alguém ali acompanhando. Mesmo que fosse um sirineu, Deus levantava alguém para estar próximo de Jesus. Nós não estamos sozinhos. Nós não caminhamos sozinhos. Em tempos de crise, você pode ter certeza que Deus levanta pessoas para te ajudar. Nem sempre são as que você esperava, mas existem pessoas para te ajudar. O amigo ama em todos os momentos, mas um irmão nasce na adversidade. Tempos de crise, como a crise de Cristo, nos permitem também, irmão, perceber algo que em dias comuns nós não somos capazes de perceber. Dias difíceis nos permitem viver o cuidado divino. Porque às vezes, em dias comuns, a gente acha que isso tudo é fruto do nosso trabalho, sabe? Porque é fácil fazer algumas tarefas. É fácil pegar isso que está aqui e trazer para cá. É fácil. Eu posso fazer isso. Mas às vezes, o meu corpo vai estar tão fraco. Às vezes eu vou estar tão triste que eu não serei capaz de me levantar para mover um pedestal que seja. Nessa hora, sabe o que eu consigo perceber? Que Deus cuida de mim. Jesus estava no auge da sua angústia. Os seus amigos dormiram. E dormiram de tristeza. Dormiram porque estavam tristes, irmão. Isso já aconteceu com você? De você estar tão triste que você fala assim: cara, eu vou dormir. Eu vou dormir. Isso é um sintoma, inclusive, da depressão. Esse abatimento, né? Não, eu vou dormir, eu não quero. Os discípulos de Jesus estavam dormindo, eles estavam tristes, irmão. Estavam cansados. E aí, quando não tinha ninguém ali, olha o que a Bíblia fala que Jesus viveu. No verso 43. Olha o que acontece. Bota aí, por favor, no verso 43. Um cuidado sobrenatural. Existe uma beleza em perder o controle. Existe um ensino em a gente perder o controle da nossa vida. Sabe qual é esse ensino? É a gente perceber que a gente nunca esteve no controle. Existe uma verdade. Quando a gente olha, a gente fala assim: na verdade eu nunca tive o controle. Sempre foi Ele que teve. Nos dias bons e maus, sempre foi Ele que teve o controle, nunca fui eu. Sempre foi o cuidado dEle, sempre foram as mãos dEle, sempre foi o sustento dEle. Em tempos de crise, nós temos a oportunidade de viver o cuidado divino.
Jesus, quando estava no auge da sua angústia, a Bíblia fala que um anjo o fortalecia. Meu irmão, minha irmã, eu não sei quais são as suas crises hoje. Eu não sei quais são os seus dilemas hoje. Mas eu sei que o nosso Deus nos fortalece em tempos de dor e aflição. A diferença de ser um cristão ou não ser um cristão não é viver problemas ou não viver problemas, mas é saber em quem nós temos crido e saber que Ele é fiel para nos guardar, para nos sustentar, para nos manter em cada uma dessas etapas de dificuldade que nos vão nos sobrevir, não tem jeito. Quarto princípio e último que eu gostaria que você guardasse: todo tempo de crise se acaba. Todo tempo de crise se acaba. Dias bons passam, mas dias ruins passam também. E às vezes, quando a gente está no meio desse furacão, assim, quando a gente está no olho desse furacão, vivendo um problema assim, parece que um problema atrás do outro, irmão. Você abre o seu WhatsApp, é só notícia ruim. E aí, paulada todo dia. E aí você pensa, será que isso não vai passar, gente? Será que esse problema não vai acabar? Quando isso vai acabar? Tudo passa, irmão. Tudo passa. Dias bons passam e dias ruins passam também. Existe tempo de sorrir, mas também existe o tempo de chorar. Existe tempo de abraçar, como existe tempo de afastar-se de abraçar. Existe um tempo determinado para todas as coisas. E aí você vai pensar, e Jesus? Jesus morreu. Sim, Ele morreu. Mas Ele ressuscitou. Essa crise só foi sanada. Essa crise só foi encerrada quando Cristo ressuscitou dentre os mortos. E ressuscitando dentre os mortos, não trouxe esperança apenas para Ele, mas trouxe esperança também para cada um de nós. Essa é a diferença entre Jesus para todos os outros grandes líderes da história. Essa é a diferença de Cristo para todos os outros sacerdotes e profetas que viveram antes dele. Jesus Cristo é aquele que pode nos trazer esperança eterna. Toda crise passa. O céu não está em crise. O céu não está em crise. Deus continua fazendo milagres. Deus cuida daqueles que são seus. Então, meu irmão, o que tem estado no teu coração durante esses dias? Toda crise passa. E toda crise nos ensina que nós nunca tivemos o controle, mas sempre foi Ele que cuidou de nós. Sempre foi Ele que nos sustentou.